Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus para todos. Vou contar para vocês um pequeno testemunho sobre o meu pai, uma vitória alcançada na vida do meu pai. Ou melhor, uma das muitas vitórias alcançadas em nossas vidas. Mediante o relatório que anteriormente eu coloquei para vocês, eu quero que vocês olhem, observem direitinho, leiam direitinho para vocês entenderem. Mediante esse relatório, eu fui para casa muito chateada. Afinal de contas, meu pai iria ter que usar oxigênio durante 24 horas por dia. Imagine, irmãos, eu conhecendo meu pai como eu conheço, eu sei que seria muito complicado, muito difícil ele ter que conviver com isso durante 24 horas por dia. Então eu fui para casa, né? Falei com a minha mãe, muito chateada, apreensiva, porque é complicado, né, irmãos? Mexer com doença não é fácil. Então eu cheguei em casa, falei para minha mãe, falei para as minhas irmãs, para as minhas sobrinhas, para todo mundo aqui em casa. E eu, assim, no meu coração, eu estava chateada, sim, né? Eu sou um ser humano, mas eu tinha fé, eu tenho muita fé em Deus. E eu determinei, eu falei com o Senhor, falei com o inimigo também, eu repreendi, tá repreendido, diabo, em nome de Jesus. Meu pai não vai ter que usar oxigênio, coisa nenhuma, mas tem Deus por nós. Deus é fiel, Deus é poderoso, em nome do Senhor, ele não vai ter que usar esse aparelho, ele não vai ter que usar o oxigênio, né? Ele não vai precisar. E em nome de Jesus, o Senhor nos dando a graça, assim como muitas outras Ele tem dado, que eu iria estar aqui, assim como estou agora falando para vocês, testemunhando grandes feitos. Então, eu determinei, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Ele não vai precisar de usar esse oxigênio. E aí quando foi no outro dia, eu levei, né, esse relatório lá pro moço, lá do Iria Diniz. E chegando lá, ele leu o relatório e falou para mim assim: moça, eu tinha muita fé, eu tenho, né, muita fé. E ele falando para mim: ô moça, mas o seu pai, a saturação dele tá boa, a saturação dele tá melhor do que a minha, a sua. E então ele me devolveu os papéis e resumindo, irmãos, ele ficou triste por mim, né? Porque pelo meu pai não ter conseguido o oxigênio, mas mal sabia ele que eu estava pulando de alegria por ele não ter conseguido, porque eu sabia que Deus é fiel e que em nome do Senhor que ele iria curar meu pai, que ele não ia precisar de usar. Aí eu peguei e falei com ele: tá bom. E ele falou assim: então você vai, leva para a doutora Cíntia, fala com ela para ele fazer o exame da gasometria de novo, aí você volta aqui que a gente vê o que pode fazer. Mas antes ele até me falou assim que era muito burocrático, que era muito complicado, e que eu iria ter que assinar vários papéis, que eu teria que ser responsável por um monte de coisa. Então eu fui, voltei para casa, né? Fui embora. No outro dia eu levei para a médica de novo e ela fez os exames de novo. Então nesse dia que ela fez os exames de novo, meu pai tinha conseguido ficar umas 4 horas sem oxigênio. E aí ela fez o exame novamente e no outro dia ele amanheceu melhor. Ela falou assim: ó, seu pai tá bem, né? Se ele continuar assim, amanhã eu vou dar alta pra ele. Foi dito e feito, irmãos. No outro dia, ele,
né? Ele conseguiu ficar sem o oxigênio. E aí no outro dia ela deu alta para ele. Ela deu alta, nós fomos embora, viemos embora, era umas 8h30 da noite. Aí nós viemos embora, eu tenho até o videozinho aqui, vou ver se eu consigo pôr para vocês verem. Nós viemos embora e por incrível que pareça, irmãos, ele não ficou nem 5 horas em casa, passou mal de madrugada com muita falta de ar, né? O ar dele estava muito ruim, aí tive que chamar o SAMU de novo, então voltamos de novo para o hospital, ele com muita falta de ar, não conseguia respirar. Eu chorei, fiquei triste, mas a minha fé continuava. E eu repreendi o inimigo, está repreendido o diabo, você está tentando tirar a minha fé em Deus, está querendo fazer gracinha, mas está repreendido em nome de Jesus. Meu pai não vai precisar de usar oxigênio. E ele voltou, sabe, irmãos, para o hospital, foi para o hospital, ficou lá mais uns 3 dias. E antes disso, eu saí contando para todo mundo, sabe? Contei para as enfermeiras, contei para a cuidadora que estava cuidando do senhor lá do lado. Falei dos grandes feitos do Senhor, da vitória que a gente tinha conseguido, né? Que foi embora para casa sem oxigênio. Olha só como que é o inimigo, irmãos. Aí quando foi de madrugada, meu pai volta para o hospital. Meu pai voltou para o hospital e ficou lá mais uns 3 dias. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, meu pai foi sim. Mas a minha fé permaneceu. Ele voltou para casa. Ele não usa oxigênio coisa nenhuma. Ele está muito bem. Ele veio para casa. Já tem o quê? Já tem uns quase 3 meses que ele está em casa. Ele não usa oxigênio. Ele não usa nada. Então, irmãos, eu gostaria de falar para você que para você ter fé, ter determinação, ficar firme, confiar em Deus. Se você tem um problema, uma causa, né? Para você não desistir não. Não desiste não, porque Deus é fiel, Deus é justo. Deus é justo, Deus é fiel. E Ele é com seus. Ele é com seus. Quando você crê, quando você coloca Ele na sua frente, milagres acontecem. Coisas magníficas, tremendas acontecem. Então não desista não, fica firme, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo e Ele pode todas as coisas. Se crermos, a glória de Deus, ela prevalece em nossas vidas. Amém? Então esse é o testemunho de fé, de determinação, de amor, de fidelidade, de misericórdia de Deus para com todos nós. E eu peço para vocês para me ajudar a divulgar esse vídeo. Se você professa, se você crê em Deus, nas misericórdias do Senhor, nas grandes coisas que Ele pode fazer por todos nós, que você compartilhe com seu irmão. Você me ajude eu contar esse testemunho de fé, testemunho de amor de Jesus para com todos nós. Amém? Muito obrigada, irmãos. E que a paz do Senhor, que esteja todo entendimento, esteja na sua vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus é fiel. E as suas misericórdias duram para sempre. Amém?